Você sabia que a semente de uma fruta que é bem comum aqui no Brasil pode ser fatal para pacientes com doença renal crônica? Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Na entrevista de hoje, você vai saber qual é essa fruta e a importância da alimentação para preservar os rins e melhorar a qualidade de vida. Esse áudio-vídeo foi dividido em duas partes. Vamos ao primeiro episódio. Olá, hoje minha convidada é a Tatiana Amalfi, nutricionista pós-graduada em nefrologia, alimentação na doença renal. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Ione. Muito obrigada pelo convite. E hoje o nosso tema é justamente a alimentação na doença renal. Como que a alimentação pode ajudar os pacientes com doença renal? A alimentação na doença renal, ela vai ser assim, fundamental para o tratamento desse paciente, principalmente quando a gente pensa no paciente renal crônico, né? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, esse paciente ele vem encaminhado por um médico nefrologista, né, com uma função renal diminuída. Então, a alimentação ela vai preservar esse rim para que esse paciente não vá para uma hemodiálise. Se ele não seguir, né, as recomendações, fizer aquela dieta, que ele seguir aquele plano alimentar exatamente como está ali, pode ser que a doença avance, né, rapidamente e ele perca essa função renal muito mais rápido e aí precise de uma hemodiálise. E essa alimentação, essa recomendação, né, ela vale tanto para a doença renal crônica quanto aguda? Qual que é a diferença entre as duas? Não, então, a doença renal crônica, esse paciente já apresenta essa diminuição de função no rim, então ele entra nesse tratamento que a gente fala mais conservador, né? Então, assim, para a gente manter esse rim e preservar esse rim ao máximo, porque tudo que diminui em rim, a gente não consegue recuperar. Então, hoje o paciente tem 30%. Se ele for para 20%, eu não recupero mais. Eu tenho que tentar preservar o que ele tem. Na doença renal aguda, é um processo agudo. Então, o paciente pode ter passado mal de repente com um quadro de pedra no rim, que acontece bastante, paciente jovem. Então, é diferente. Ele vai para o hospital, às vezes fica naquele processo ali até sair aquela pedrinha, melhora, toma medicação, vai para casa, passou. Geralmente as pessoas acabam não dando muita importância e aí também não fica procurando um médico para fazer esse ajuste, para saber o porquê tá tendo esses episódios, né, agudos. E aí lá na frente, eu costumo dizer que às vezes a conta chega, né? Então, assim, tem esses episódios de repetição ou tem, por exemplo, uma infecção urinária que às vezes sobe, né, para esse rim, porque às vezes o paciente nem sabe que está com infecção urinária, quando ele vai saber, ele já está com problema no rim, já tem que ficar no hospital para tratar com antibiótico aquela infecção, que já ficou mais complicada. Então, eu costumo dizer que todo episódio que a pessoa tem agudo, ela deve, de repente, procurar um nefrologista para saber a causa, por que está acontecendo aquilo. Às vezes, vem oriunda da alimentação. Então, assim, por exemplo, em alguns pacientes que têm propensão a cálculo renal, a gente entrando com alguma dietinha, assim, que consegue excluir alguns alimentos que têm oxalato, por exemplo, cálcio, a gente já consegue diminuir essa formação de cálculos que o paciente apresenta. Então, é importante ficar de olho nesse processo para que não vire um outro de repente, né? Então quer dizer que quem tem pedra no rim, essa pessoa ela é considerada uma pessoa que tem uma doença aguda? Doença renal aguda? Se ela tem pedra no rim, digamos, geralmente quem tem pedra no rim e aí tem cólicas renais, esse paciente nem aguenta de dor, ele acaba parando num pronto-socorro, num pronto-atendimento. Então a gente fala que é um episódio, né, que ele agudizou, então tá num processo agudo ali, daquela doença, né, daqueles sinais e sintomas clínicos que a gente fala. Pode ser que ele passe uma vida inteira, depois não tenha mais esses episódios e também não vai evoluir ou vai ter algum tipo de doença crônica renal. Mas, se ele já começa a apresentar algumas questões ligadas ao rim desde cedo, é importante procurar ajuda sim. Entendi. Você falou de alguns alimentos, né, para facilitar o entendimento. Qual a dieta, né, mais indicada para quem tem esse tipo de problema? Quais são os principais alimentos?
Você fala da doença renal crônica? Isso. Tá, a doença renal crônica, acho que a gente precisa só salientar mais a importância, por exemplo, do paciente não comer nada com sementes, principalmente a carambola. A carambola para o paciente doente renal crônico, ela é extremamente proibida, ela leva a óbito, né? Ela tem uma substância de toxina mesmo, tá? Que esse rim, que ele já tá com uma função diminuída, ele não tem essa capacidade aí de metabolizar, de expelir esse tipo de alimento, tá? Principalmente nos com semente, mas a carambola fica aí essa questão para as pessoas terem dar bastante importância, porque é um alimento bem perigoso para o paciente renal crônico. E aí, quais são os alimentos indicados? Então, na verdade, na doença renal crônica, a gente vai ter uma diminuição bem assim significativa da proteína animal. Então, geralmente esse paciente ele vem para mim, o médico já acertando aí algumas recomendações baseado na taxa de filtração glomerular, né? Então, olha, é um paciente que está com uma creatina assim, é um paciente que está filtrando assim, assado. Então, eu já vou mais ou menos ali traçando o perfil daquele paciente para a gente entrar, então, com uma dieta com baixa proteína. Por quê? Esse rim ele não tem mais capacidade de filtração, igual eu falei. Então, a proteína em excesso vai fazer muito mal para esse paciente. Então, a gente precisa tirar. Geralmente, diminuir bem, tá? Então, às vezes eles até reclamam. Doutora, mas eu não vou mais comer carne. Então, geralmente, por exemplo, a carne vermelha, eu sempre recomendo a cada 15 dias, né? Então, assim, um pedacinho de carne bovina, 15 dias, um pedacinho de carne suína. Então, ele vai acabar comendo carne vermelha, às vezes um bife que ele gosta uma vez no mês. Né? Então, tem uma diminuição significativa, sim. Porque se a gente for pensar, tudo tem proteína, né? Então, um copo de leite, queijo, iogurte, enfim, feijão. Então, a gente precisa diminuir todo tipo da proteína dele. Vai diminuir fósforo, vai diminuir potássio. Então, é uma dieta, assim, muito, muito restrita. E aí, a dificuldade maior é pensar assim, não é um paciente que está buscando um emagrecimento, que aí, de repente, ele fica numa restrição calórica de 2, 3 meses, e aí perde aquilo que ele quer e depois volta a comer. Não, o paciente renal, ele não vai voltar a comer aquelas quantidades que ele comia, aqueles alimentos que ele comia. A gente precisa manter função desse rim. Então, é extremamente importante a pessoa ter a consciência da adesão dessa dieta. Então, o álcool vai excluir completamente. Então, o paciente que está acostumado, mas eu não posso beber só um pouquinho no final de semana? Não, nada. Porque é muito sério, né? Se a gente for pensar que o rim é um órgão vital, é um órgão silencioso, a gente precisa dar muita importância, porque quando aparece o problema, geralmente o paciente já está no estágio muito avançado, né? Então, geralmente, às vezes está no estágio 4, 5 da doença, então é extremamente perigoso, porque se a gente for pensar que é um paciente muitas das vezes idoso, né, que acaba tendo esse comprometimento renal, com a idade também, né, um fator assim, multifatorial, e às vezes a gente vai pensar assim, como que eu vou resolver isso? Então, um transplante numa idade mais avançada, a gente sabe que já nem é prioridade, o paciente muitas das vezes não vai aguentar, então precisa manter esse rim para tentar manter um pouco mais de qualidade de vida também. Se a gente pudesse dizer assim, uma listinha, você falou do potássio, a creatina e as proteínas, né? Então, quais são mais ou menos assim os principais alimentos que essa pessoa pode consumir, que não tem essas então, na substâncias? verdade, a creatina é mais um marcador que a gente tem de exames, né? Mas o que, se a gente for pensar no paciente que ele não pode, ou que ele pode consumir, ele vai consumir tudo, Ione, de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, até o modo de preparo de um brócolis, de uma cenoura, é diferente. Se a gente for pensar que os vegetais também têm potássio, tudo que a gente come tem potássio, tem fósforo, então, assim, para diminuir potássio, né, a gente faz a recomendação, então, do cozinhar esse alimento. Então, vai escorrer aquela água, né, vai deixar o alimento ali, um brócolis, por exemplo, cozinhando na água fervente, e a gente vai desprezar aquela água fora. O feijão, a mesma coisa. Mesmo assim, esse paciente não vai consumir, por exemplo, grão, vai consumir um pouquinho do caldo, porque tem muito fósforo. Então, é uma dieta, assim, é tudo muito porcionado. Não é, eu costumo dizer assim, quando a gente atende um paciente renal, você acaba tendo aquela ideia de que não existe, de fato, um alimento bonzinho e um alimento malzinho.
né? Então depende de quem, é para quem esse alimento. Então, se a gente for pensar no renal crônico, a gente vai pensar que até as folhinhas de alface ele vai precisar picar ali, que a gente já tem uma diminuição também daquele potássio. Então a gente vai precisar ter um modo de preparo daquelas verduras, daqueles vegetais. Nada é à vontade, né? Tudo é muito restrito. Então realmente precisa do acompanhamento de um profissional para fazer a dieta certinha, né? Precisa de acompanhamento de um profissional. Eu digo que, assim, vamos andar juntos aí para sempre, porque o paciente renal, ele tem que voltar comigo sempre, para a gente até conseguir entender como é que está o perfil corporal desse paciente. Porque se você imaginar que a gente restringe tanta coisa, como que fica a questão do peso dele? Ele acaba às vezes perdendo peso, acaba se sentindo fraco, né? Acaba perdendo muita massa muscular. O paciente idoso, ele já perde massa muscular. Quando ele tem essa patologia associada, ele perde ainda mais. Então, como é que eu vou conseguir manter essa massa muscular, já que ele não pode consumir tanta proteína? Então, olha só os ajustes que a gente tem que fazer, não é uma coisa tão simples. Então, ele vai precisar continuar com esse acompanhamento comigo. Geralmente, ele já tem esse acompanhamento com o médico, né? Então, o médico já vai pedindo esses exames para ele, dependendo de 3 em 3 meses, dependendo de 6, né? Conforme o médico considera que aquele paciente está tendo uma piora ou não, né, do quadro ali da evolução renal, e aí também já vem para mim para a gente modificando. Então agora, vamos descer mais um pouco aquela taxa que a gente está trabalhando de proteína. Agora vamos tentar entrar com um suplemento aqui que supra um pouquinho, porque o paciente está perdendo muito peso. Então é complicado, e lembrar que esse paciente renal, muitas vezes ele vem associado do diabetes, né? Então, assim, a gente ainda não consegue saber assim, o rim que gera diabetes que vai gerar o problema da função renal, uma coisa vai puxando a outra. Então, aí quando esse paciente também é diabético, aí eu preciso entender essa restrição do carboidrato também dele. Então, a gente trabalha de uma forma muito individualizada, mas de uma forma de muita atenção para esse paciente, porque ele vai precisar muito. A alimentação, não tem como fugir, Ione. O paciente, se ele tem um diagnóstico de doença renal, ele vai precisar de uma nutricionista para acompanhá-lo aí para sempre. E eu tenho hoje, na prática clínica, posso te dizer com certeza que os pacientes que aderem bem, que conseguem fazer, tem pacientes que 2 anos vem mantendo a mesma função renal que tinha, que o médico, inclusive, dá os parabéns, porque acreditava que aquele paciente já ia rapidamente para uma hemodiálise e ele está mantendo. Mas também eu tenho o contrário, de pacientes que, legal, mas eu não consigo fazer, não consigo seguir, e aí evolui tão rapidamente que 2, 3 meses já está dialisando. E eu tenho um paciente que hoje ele faz diálise 4 vezes na semana. E quando ele começou comigo, que eu já alertava ele sobre isso, ele não levava tanto em consideração. Hoje ele fala, nossa, se eu tivesse te ouvido, ele fala que hoje ele tem que ficar na clínica 4 vezes na semana por 4 horas na máquina. Então, perde uma qualidade de vida muito grande, né? E para você que está nos acompanhando, a gente vai continuar essa entrevista no episódio 2, porque o vídeo já está ficando um pouco longo, mas fique ligadinho para saber muito mais sobre alimentação e doença renal com a nutricionista Tatiana Amalfi, que é pós-graduada em nefrologia, alimentação na doença renal. Olá, eu espero que você esteja gostando da entrevista. Depois confira também o episódio 2. Nós falamos sobre suplementos para pacientes com doença renal, inclusive hoje já é possível conseguir de graça pelo SUS. Falamos sobre alimentação para crianças com problemas nos rins e muito mais. Aproveite e já faça a sua inscrição no canal, deixe seu like, compartilhe e comente também. Você ou alguém que você conhece consegue controlar a doença renal com a ajuda da alimentação? Eu espero que sim. Foi um prazer ter você aqui comigo. Até o próximo vídeo.